Oi, oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E olha só, gente, o luxo que está a nossa princesinha de hoje. E antes de eu entrar em detalhes aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Já deixe seu like, tá bom? Seu comentário. Se gostou, gente, compartilha aí o vídeo. Nossa princesinha de hoje, ela faz parte da apostila de número 22 do Rogério. A apostila que estamos pintando aqui no canal. E quando eu vi, gente, essa bonequinha aqui, já imaginei essa tonalidade de cabelo para ela. E olha que linda que ficou. Ficou bem menininha, bem delicada, bem meiga. Eu amei, gente, esse resultado. Mas diz aí pra mim o que você achou, se mudaria alguma coisa, se acrescentaria alguma coisa, tá bom? Que a sua opinião é muito bem válida aqui pra mim, tá? O contato do Rogério para você estar adquirindo essa apostila é esse que está passando aí na sua tela e está fixado também na descrição do vídeo. Então chama ele lá no WhatsApp, adquira lá a sua apostila, apostila de número 22, tá? É a que estamos pintando aqui. Adquira a sua apostila e vem estar pintando essas lindezas aqui comigo. Eu vou estar deixando agora para você uma foto com as cores e os pincéis que eu utilizei aqui nessa pintura. Só que assim, tu vai usar as cores de sua preferência e os pincéis é a referência que você tem ou que gosta de usar, tá? Não precisa ser necessariamente os materiais que eu utilizo aqui. Referente ao pano, gente, como vocês sempre perguntam, é o da Estilotex, tá? Referência 4201, é um pano maravilhoso para estar pintando, tá? Ele tem a trama bem fechadinha e a pintura, gente, fica um luxo, tá bom? Então vamos lá? Tenha todos uma ótima aula e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Vou começar pintando essas partes que estão embaixo, tá? Então, a gente começa, vou pintar toda essa parte aqui, a gente vem pro cabelo e vai subindo. Eu vou começar com o meu pincel de número 6, tá? Esse daqui é da série E522 da Castelo, mas tu vai usar aí o pincel de sua preferência, tá? Que dê pra você pintar esses detalhes menores. Vou preencher, então, essa região aqui do corpinho dela, do ombro, ali com o pescoço já, ó, com a cor palha, tá? A gente vai contornando aqui as pétalas, ó, da margarida, tá? Ó, e vai preenchendo. Eu vou preencher, então, toda essa região aqui, tá? Que faz parte do corpinho dela, ó, contornando a flor. Olha só, preenchi com palha, vou vir com castanho claro e vou começar a sombrear. Bem aqui nós temos um risquinho que divide o braço, né? Então, esse pedacinho aqui a gente vai deixar um pouquinho mais escuro, ó. Pegando um pouquinho a tinta, ó, com a pontinha do pincel, vou colocando aqui entre as pétalas. Abaixo aqui, ó, do pescoço, da cabeça, né? No pescoço. Coloco e puxo pra baixo. Esfumando, né? Tirando essa divisão que fica, tá vendo? Entre uma tinta e outra. Então, a gente vai esfumando, ó. Pra unir aqui as duas cores.
Pintei essa parte de cima, agora eu vou pintar aqui a blusinha dela, tá? Eu vou preencher também com palha, eu vou continuar usando esse mesmo pincel. Aqui, nessa parte da blusinha, ela tem esse tracinho aqui, tá? Ó. E eu vou pintar por igual, tudo aqui como de uma cor só, tá? Mas se tu quiser fazer aquele detalhe ali separado, aquela faixinha da cintura ali separada, aí tu faz. Como eu disse na pintura anterior, eu sempre coloco, em todas as pinturas eu falo isso, né? Eu coloco o cos da minha saia bem aí em cima. Aqui assim, ó, coloco o cos da minha saia. Então, se eu pinto aqui de outra cor, não vai aparecer, tá? Mas, se você quer pintar de outra cor, então você pinta com o palha essa parte de cima e deixa isso daqui pra você pintar da cor que a gente vai estar pintando aqui, tá? Ó, preencher aqui com palha. Vou vir com camurça sombreando. Essa região aqui, ela fica um pouco mais escura, porque ela pega a sombra do braço, né, e das margaridas. Então, aqui eu deixo, ó, esse ladinho mais escuro. Vou iluminar aqui com um pouquinho do branco. Limpo aqui meu pincel. Eu vou pegar o pincel de número 4 para poder estar pintando esse bracinho. O pincel de número 4 que eu vou usar, ele é da Condor, tá? 421, porque o meu da Castelo, por ele ter as cerdas um pouco mais grossas, né? À medida que eu fui usando, as cerdas foram abrindo. Aí tá mais pra um pituá do que pra um pincel chato. Então, eu vou usar esse daqui. Só que eu gosto de usar esse aqui mais pra rosas, né? Pinturas assim, espaços, coisas, detalhes mais delicados, tipo fazer fios do cabelo, né? Iluminar o cabelo. A cerda deles é bem maleáveis, ó. Aí eu não gosto muito de... Pra preenchimento, principalmente, eu não gosto muito de usar ele. Só que como o meu da... O outro meu, né? Pincel número 4 da Castelo tá assim, ruim. Então, eu vou usando ele aqui pra preencher. Mas aí tu usa o pincel aí de sua preferência, tá? Ó, o espaço do bracinho dela aqui é bem pequenininho, ó. Eu tô usando palha, tá? Que é a cor que a gente tá usando na pele dela. Venho com castanho claro. Vou escurecer um pouquinho mais aqui abaixo do braço dele, ó. O braço dela com camurça. Prontinho.
Vamos pintar a manguinha. Vou vir com a minha cor turquesa e o cinza ônix, tá? Não é o azul turquesa, é o turquesa mesmo. Ó, coloco aqui um pouquinho, ainda com o pincel de número 4, e já escureço com o cinza ônix. Essa parte aqui está lá atrás, né? Então, é a parte de sombra. Agora, eu vou voltar com o meu pincel de número 6, pra pintar essa manguinha. Vou preenchendo aqui, ó, com a cor turquesa. E vou vir agora sombreando com cinza ônix. Se não tem cinza ônix, pode ser o verde pântano, azul petróleo, tá? O azul petróleo é o mais próximo aqui. E o verde pântano também, tá? Sempre pegando pouquinha tinta, ó. É uma cor bem escura, né? Então, não precisa, ó. Eu pego só na pontinha do pincel. Depositei aqui, ainda venho limpo no meu paninho. E venho esfumando, ó. Uma esquinha de nada. O azul marinho também, tá? Dá pra fazer isso aqui. Fica tonalidades diferentes. Mas são cores que vai casar aqui com o turquesa. Olha que lindo. Que já fica assim. Vou iluminar com branco. Com o pincel de número 4, eu venho com palha. Ó, preenchi com palha. A pele dela eu usei palha. Na blusinha eu usei palha, parece que tá tudo misturado, né? Mas no detalhe final, que pra quem acompanha aqui o canal sabe que sempre no final da pintura eu tô aqui mexendo nessa boneca, eu vou fazer um detalhezinho, tá? Com essa cor aqui, ó, aqui em cima. Então, vai acabar separando aqui, mas por enquanto vai ficando assim. Ó, camurça, tá? É a cor do sombreado da blusinha.
com o branco. Eu dou uma iluminadinha aqui nessa bordinha. Agora, eu vou vir com o meu verde pistache, verde oliva, pincel de número 4. E nós vamos estar pintando as folhas. Ó, verde pistache, corto ela no meio e puxo pra baixo. E o verde oliva, da bordinha, eu puxo pra dentro. Do outro lado, eu corto com o meu verde oliva. E da borda pra dentro, eu puxo com o meu verde pistache, ó. Mesclando ali com o meu verde oliva. Com verde soft ou erva doce, branco, eu vou estar iluminando, ó. Verde pistache, verde oliva. Verde pistache, corto e puxo, ó, pra fora. E com verde oliva, eu coloco da bordinha puxando pra dentro, ao encontro do verde pistache. Do outro lado, entro com verde oliva e vou puxando pra fora. E com verde pistache de fora, vou puxando pra dentro. Com verde soft, do lado onde eu coloquei o meu verde pistache, ó, a gente vai iluminando.
Com verde oliva, vou pintar aqui os raminhos. Vamos lá. Com o meu pincel de número 6, vou começar da margarida. Opa, faltou uma folhinha aqui. Faltou uma folhinha. Vamos pintar essa folhinha. Olha ela bem aqui escondidinha. Ó, essa folhinha, ela entra até lá dentro, ó. Agora sim, vou começar pintando as minhas margaridas que estão por baixo, tá? No caso, essa daqui. Vou pegar um pouquinho do meu diluente e vou aplicar. Tô usando aqui meu pincel de número 6, da série E522 da Castelo, perdão. Ó, próximo do meu olhinho, tá vendo? Puxando lá pras pétalas. Coloco um pouquinho do diluente. E agora eu entro com um pouquinho do meu cinza lunar. Ó, coloco próximo do meu olhinho e vou esfumando pra fora. Gente, tem várias formas, né, de pintar margaridas. Aqui eu tô usando cinza lunar, mas tem gente que usa cinza claro, usa amarelinho, né? Então, tu pinta aí a sua como você já é acostumado a pintar, tá? Eu vou usar aqui o cinza lunar, acho que é uma cor que combina bastante aqui pra marcar o fundo, né? Ó, então trabalhei com o cinza lunar, deixo meu pincel de número 6 e vou voltar agora com o pincel de número 4 e minha cor branca. E vou descendo, ó, coloco minha tinta lá na pontinha e desço com ela pra cá. Tá? A gente deixa as pontas mais brancas. Por isso, a gente trabalha com cinza, né? Com uma outra cor aqui. Porque a parte que ficar vão, vai ter um fundo ali. A minha tinta deu uma diluída nela aqui com um pouquinho do Aquarela Silk, tá? Pra ela ficar mais fluida, ó, mais fácil de trabalhar. Porque se a gente pegar ela muito grossa aqui, na hora de descer, no sentido aqui do miolinho, não vai ficar legal, tá? Então, deu uma diluída nela aqui pra fazer esses detalhes. Ó, puxa lá pra baixo, ó.
Venho novamente com o meu pincelzinho de número 6, vou pegar essa margarida. Eu vou trabalhando todas as pétalas, tá? Delas, e depois eu venho fazendo o miolinho. E vou puxando, ó, coloquei, vou puxando. Não precisa chegar até lá na ponta da pétala, não. É só mais nesse meio aqui, ó, que a gente vai trabalhar com o cinza lunar, tá? Pego lá um pouquinho do cinza, ó, próximo do miolinho, vou puxando pra fora, ó. Vamos lá, com o branco. Essas flores, gente, quando elas são assim, pequenas, né? O projeto em si, quando ele tem muita coisa pequena, corre o risco da gente acabar se perdendo, tá? Então, tenha sempre o seu projeto, tá? Próximo, pra você conseguir fazer. Essas pétalas que ficam embaixo, eu deixo elas... Na hora de retocar, eu não retoco elas, pra elas ficar um pouquinho mais escuras, tá? Como já tem aqui o cinza, o branco vai sumir um pouquinho, vai aparecer elas aqui, mas não vai ficar tão branca como as demais aqui, tá? Agora, vamos pintar as pétalas da próxima margarida. Venho com o meu diluente. E o cinza lunar. E vamos pintar como a gente pintou as outras.
Gente, é incrível como a tinta branca, ela engrossa muito rápido. Eu diluí ela bem diluída aqui. Eu já tô sentindo que ela tá ficando grossa já. Um pouco é porque tá calor, né? Mas um pouco é porque ela é assim mesmo. Depois que você abre o potinho, vamos ver como é que tá essa daqui. Tá meio confuso, vou pular ela por enquanto. Entendi, é que ela tem um espaço aqui. Ó, bem aqui, assim, tem um espacinho. Tá? Que pega a pétala dessa outra margarida aqui. Na hora de retocar, elas vão definir melhor esse meio, né? Que ficou tudo branco aqui. Eu vou vir com um pouquinho do cinza lunar, marcando uma profundidade em alguns pontos, ó. Eu já vou sujando o pincel só na pontinha ali do dedo. Ó, e marcando essas que estão embaixo, escurecendo um pouquinho. Só com a sujeirinha do pincel. Na hora que eu for vir fazer o retoque das pétalas, aí vai sobressair as que estão por cima. Vamos pintar o miolinho. E eu já faço o retoque também já das pétalas, tá? Não vou esperar secar totalmente. Com o pincel de número 4, eu vou vir aqui com o meu amarelo ouro. Pego um pouquinho do siena. Nessa parte de baixo, ó. Ela tem um sorrisinho. A gente coloca embaixo do sorrisinho dela, ó, um pouquinho do siena, dá uma esfumadinha pra cima. Dentro do sorrisinho, eu coloco também, ó. E puxo também pra cima. Pego uma isquinha do caramelo.
Eu vou pegar uma esquinha do sépia, pouquinho sépia. Tá vendo? Só uma sujeirinha. Limpo o meu pincel e vou iluminar com branco. Dando batidinhas, ó. Eu disse que não ia esperar secar, mas vou esperar dar uma secadinha, tá? No branco, pra ficar uma pintura bonita. Vamos para o cabelo? Eu comentei com o Rogério sobre uma tonalidade de cabelo que eu queria pra essa boneca. Eu não sei se eu vou conseguir essa tonalidade, tá? Mas se não conseguir, a gente tenta em uma próxima. Vou vir com palha. Hoje a gente vai estar usando palha em tudo aqui, minha gente. Vou vir com palha. Tá? Na parte que eu vou iluminar o cabelo. E vamos entrar com coral. Jesus, será se é? Há muito, muito tempo ele pintou um cabelo. Só que ele pintava em lives, né? No YouTube. Agora mudou os negócios lá no YouTube. E as lives sumiram todas em julho. Agora as lives só ficam disponíveis por 30 dias. E eu não consegui encontrar. Mas vamos ver o que vai dar aqui. Então, coloquei o palha na parte que eu quero mais clara. E venho terminando, ó, com o coral. Não sei se era o flamingo, se era o pêssego no lugar do coral, não sei, gente. Mas bora ver, né? E a cor mais escura aqui vai ser o vermelho profundo. Acho que é quase isso. Tá? Vou pintar essa parte que está por baixo do cabelo, pra gente poder pintar o rosto, tá? Então, agora nós vamos começar por esse rabo de cavalo lindo aqui. Pintando as mechinhas que estão por baixo. Venho com o palha. O coral. O vermelho profundo. Ai, que lindo, gente. Aqui eu tenho esse outro pedacinho aqui, que tá bem lá atrás também. Já vou entrar nele com o coral. O palha só na bordinha, só pra dar uma iluminada aqui. E o vermelho profundo.
como ele está lá atrás, ela acaba ficando mais escura mesmo, tá? Olha só, o movimento desse cabelo, as mechas que estão por baixo, elas começam por cima, tá vendo, ó? Essa está por baixo dessa, que está por baixo, e vai vindo. Então, a gente vai começar de cima agora, de cima pra baixo. Vamos lá. Agora, eu vou usar o pincel de número 6, também da Condor, série 421. Começa aqui com palha, na parte que vai ficar mais clara. E já entro com o coral. E eu já vou puxando, ó, com o vermelho profundo, esses risquinhos, ó. Já marcando ali os fios, né, do meu cabelo. Essa parte eu vou deixar ela um pouquinho mais escura, então eu vou entrar um pouquinho mais com o vermelho profundo. Vamos lá. Palha. Troquei o pincel, peguei o de número 8, que a mechinha já ficou maior. E o coral. Ai, que lindo, gente. Agora, tem mechas que eu vou fazendo de uma em uma e tem outras que eu já vou pegando de duas em duas, tá? Marcando somente só pra marcar a mesma direção do cabelo. Tipo aqui, ó. Eu já vou fazendo, ó, as duas.
vermelho profundo. Aí vamos subindo. Aqui eu já vou pegar de duas, ó. Venho com o coral. Tem que cuidar na hora de colocar o vermelho, pra não escurecer muito. Porque o tom que eu quero é mais ou menos esse aqui mesmo. Mais claro, né? Depois eu vou vir iluminando. Ele vai ficar mais claro ainda. Mas era exatamente esse tom de cabelo que eu queria. Porque o Rogério já pintou, gente, tanta boneca, e tipo, a gente não esperava que a plataforma, né, o Facebook ia fazer isso, né? Com essa nova mudança que ele teve, todas as lives agora ficam só 30 dias salva. E todas as videoaulas que ele deu foram no Facebook. Por isso que agora ele tá aqui, né, no YouTube.
foram no Facebook. Então, todas as videoaulas nossas foram perdidas de lá, né? Gente, vai ficar muito lindo, vocês vão ver. Quando eu bati o olho nessa boneca, eu já imaginei esse tom de cabelo aqui. Porque eu lembro que a boneca que ele pintou parecia com essa. O cabelo, sabe, parecia com esse. Ele pintou com essas, nesse tom, assim, de vermelho, meio rosa. Eu falei pra ele, é um cabelo meio vermelho, meio rosa, sei lá, que cor que é aquele cabelo. E eu não sabia. Ele também não lembrava. Mas é esse tom. É essa a cor que eu queria, tá? Vamos continuando. Vou entrar aqui pro episódio número 10. Também da Condor 421. Tô falando, né? Porque vocês sempre perguntam qual é o pincel. Mas eu já vi que tem meninas que não gostam de trabalhar com esse tipo de pincel. Eu gosto de trabalhar com os cabos amarelo, né? Ou com aqueles das cerdas mais firmes. Ó, aqui eu vou pegar de duas em duas. E entro com o coral. Temos a orelhinha dela bem aqui.
E vermelho profundo. Vou começar aqui de baixo. Aqui eu vou voltar com o meu pincel de número 8. Eu vou pintar... Aqui tem uma mecha que passa por cima. Essa mechinha aqui, ó. Só que eu vou passar aqui por cima, tá? E depois a gente vem... Na hora que eu pintar aquela mechinha, a gente refaz ela aqui. Ó, fiz a base com palha, venho com o coral.
E agora, venho com o meu vermelho profundo. Depois, na hora de retocar, eu venho retocando o vermelho profundo nas partes que eu quero que fique mais escura, tá? Tipo, essas partes que estão por baixo, aí eu venho e coloco um pouquinho mais do vermelho profundo. Eu vou começar aqui por esse pedacinho aqui do cabelo, esse pedacinho de cima, e vou pintar o laço. Porque o meu laço, ele está atrás dessa parte aqui, tá? E como essa parte é um vermelho aqui, eu vou pintar claro, então eu vou pintar o laço primeiro. Só que nada te impede, tá? De pintar todo o cabelo e depois pintar o laço, não. É porque na minha preferência eu prefiro ir pintando o que está atrás primeiro. E essa parte aqui não vai ficar muito clara, tá? Então eu vou colocar o palha mais no meio, tá? Pincelzinho de número 4, são espaços pequenos. Vou usar aqui o palha, o coral. E venho com vermelho profundo.
vamos pintar o laço. E no laço, minha gente, também vamos usar o palha, tá? Vou usar aqui o meu pincel de número 8. Vocês repararam que a gente tá usando palha no cabelo, na pele, no laço, na roupa. É a bonequinha do palha hoje. Vou preencher, tá? Tudo aqui com o palha. A gente vai pintando ele por partes. Vou preencher, então, todo esse lado aqui com palha. Tô usando o pincel de número 8. Aí, tu usa aí o de sua preferência, tá? Olha só, preenchi com palha. Vou vir com o camurça. E vamos começar a sombrear. Aqui, a gente coloca um pouquinho. Vamos vir com o branco. Vamos para o nozinho. De baixo pra cima, eu vou entrando com palha. E desse lado aqui. Naquela ponta, ó, de cima pra baixo, pegando ali aquela pontinha, eu vou entrando com branco. Venho com o camurça. E vou preencher agora esse outro lado com palha, tá? Contornando aqui o cabelinho. E preencho todo esse lacinho aqui com o palha, esse lado, né, do laço, com palha. Já só preenchi com o palha. Já vim com o camurça preenchendo aquela dobrinha que tem bem aqui.
Vou sombreando aqui, ó, essa parte que sai de trás aqui do cabelo. Opa, minha tábua caindo aqui. E limpo o pincel e venho com o branco. Prontinho. Agora, vamos retomar o cabelo. Eu vou começar com o pincel de número 4. E a gente vai aumentando o tamanho do espaço, a gente vai trocando o pincel. Vou começar por esse cantinho aqui. Com palha. O coral. E o vermelho profundo. Vamos lá, com palha.
Agora, eu vou pegar aqui essa mecha vira e essas outras aqui, ó, vai ficando uma por baixo da outra, tá? Então, vou começar agora de baixo pra cima. Então, vem aqui, ó, com o meu pincelzinho de número 4, a gente contorna a orelha dela aqui, ó. Esse cabelinho aqui, essa parte vai ficar mais escura, então, já entro aqui com o coral. É só ver onde que tá o risco da orelha. Por isso que eu vou deixando, gente, meu papel aqui, ó, do ladinho. Porque primeiro que eu tô sem meu óculos, né? Tô pintando aqui de teimosia. E segundo que tem partes que elas acabam, a gente acaba confundindo mesmo. Então, tendo o risco aqui próximo, né, evita que eu cometa erros que eu já cometi muitas vezes. Eu já pintei braço de boneca da cor do cabelo. Eu ainda posto essa pintura até hoje, acredita? Na época eu não sabia, né? O Rogério não tinha lançado ainda a videoaula. Eu achei o risco bonito, fui lá e pintei. Aí depois ele foi e fez a videoaula aí que eu vi que eu tinha errado. Aí depois eu repintei de novo, acompanhando a videoaula. Porque a gente erra, mas pra poder aprender, né? O importante é reconhecer que errou e procurar melhorar. Então, eu vi que eu errei e eu melhorei, né? Aqui tem essa mecha de cabelo que passa por cima da orelha. Um pouquinho, tá? E eu vou pintar assim mesmo, depois eu pinto a orelhinha e refaço essa parte aqui do cabelo que estiver passando por cima dela. Tô pintando aqui duas mechinhas. Gente, eu fico muito concentrada quando eu tô pintando, muito mesmo. Aí, por isso que eu não converso muito. E acabei de esquecendo de olhar a tela e não vi que tava desfocado. Vou pegar agora o pincel de número 6. E vou continuar pintando aqui, de duas em duas mechas, ó.
e o vermelho profundo. Aqui eu já vou separando, ó, as mechinhas. Vai chegando no final do potinho a tinta. Aí vai aparecendo esses negocinhos que, se a gente não cuidar, a gente acaba danificando, né, o resultado da pintura por causa desses bichinhos, desses pedacinhos aqui. Que aí cai onde não é pra cair, aí em vez de a gente pegar com a mão, a gente quer pegar com o pincel. Aí já viu, né?
vou fazer essas mechinhas aí de cima com o pincel de número 6, com vermelho profundo. Ó, essa ainda está virada pra cá. Essa ainda está virada pra lá. Eu confundi aqui a mechinha, essa daqui ainda está pra lá, então. E essa daqui é a divisão, que separa as mechas pra lá e pra cá. Então, eu coloco minha tinta vermelho profundo aqui embaixo e vou subindo, dividindo ela, tá? Ó, uns tracinhos eu puxo mais boleadinho pra cá e vou virando, ó, pra lá. Pronto, vou deixar agora esse cabelo aqui. Vou pintar o rosto, porque a minha franja está por cima, tá? Então, não tem como eu pintar a franja. Vou preencher esse daqui antes, ó. Que ainda está atrás do rostinho dela. Pincel sujo mesmo, porque ela vai ficar um pouquinho mais escura aqui, esse pedacinho. Pronto.